Hoje o assunto é sério e mexe com uma ferida que já não cicatriza faz tempo no Bahia, a posição de goleiro. Não dá mais para empurrar com a barriga, não dá mais para fingir que está tudo certo quando claramente não está. E é por isso que o nome de Pedro Morisco, o jovem goleiro do Coritiba, começa a ganhar força nos bastidores do clube. Um talento de apenas 21 anos, 1,91 m de altura, reflexo rápido, presença diária e muito bem avaliado não só por quem acompanha o futebol de perto, mas principalmente pelo Grupo City, que comanda o futebol do Bahia e tem olhado com carinho para essa contratação. E não é para menos. O Bahia está em busca de um goleiro que chegue para resolver, para assumir a titularidade com autoridade, porque a verdade é uma só, a meta tricolor está desprotegida. Entre falhas técnicas, dificuldades com os pés e insegurança nos jogos grandes, os nomes que passaram por lá, e os que ainda estão, não convenceram. Ronaldo, por exemplo, que até tem boas intervenções pontuais, peça demais na saída de bola, na construção com os pés, e isso hoje no futebol moderno é praticamente negociável. Não dá para insistir em um perfil de goleiro que não dialoga com a proposta de jogo do treinador e com as exigências de um clube que quer brigar por títulos. E aí entra a frustração do torcedor. A sensação de que o tempo está passando, o time evoluindo em vários setores, mas o gol continua como uma lacuna, uma zona de risco constante. Já são 3 temporadas convivendo com a mesma dor de cabeça. Desde que a SAF foi implantada, o Bahia trouxe Adriel, apostou em Marcos Felipe, recorreu a Ronaldo, e nenhum deles conseguiu entregar consistência. E o mais preocupante, essa instabilidade tem custado pontos, eliminado o time em competições e colocado o elenco em situações de pressão desnecessárias. A partida contra o Retro, pela Copa do Brasil, foi só mais um capítulo dessa história. O Bahia venceu, é verdade, mas tomou 2 gols absurdos que não se pode tomar em competição de mata-mata. Um deles, inclusive, por falha direta de Ronaldo. Erros básicos, de posicionamento e de leitura de jogo, que colocam em xeque a capacidade do sistema defensivo como um todo. Por que não adianta montar uma defesa sólida, compactar linhas, se o último homem, aquele que deveria ser o mais confiável, vive em um cenário de desconfiança? E é nesse contexto que a busca por Pedro Morisco faz todo sentido. O Bahia precisa de um goleiro com potencial para crescer, mas que já entregue um nível de segurança acima da média. E o que se diz nos bastidores é que a diretoria está, sim, preparando uma oferta oficial ao Coritiba. O clube paranaense, por sua vez, sabe que tem em mãos uma joia rara, tratada como uma das promessas mais valiosas da posição no futebol brasileiro. Não à toa, Palmeiras, Flamengo e Botafogo também monitoram a situação de perto. Mas o que pode pesar a favor do Bahia é justamente o projeto do Grupo City, que costuma dar espaço e protagonismo para jovens talentos e tem uma estrutura capaz de acelerar o desenvolvimento de atletas como Morisco. Agora, é bom deixar claro, essa não é uma negociação simples. O Coritiba tem contrato com o goleiro até dezembro de 2027. Existe uma cláusula alta e o clube, naturalmente, quer valorizá-lo ao máximo, até porque o Coxa está na briga pelo acesso à Série A e Morisco é peça fundamental nesse processo. O próprio jogador já manifestou internamente o desejo de permanecer até o fim do ano para ajudar no retorno à elite. Mas, ao mesmo tempo, sabe que a oportunidade de vestir a camisa de um clube como o Bahia, que disputa competições nacionais em alto nível, pode ser determinante para sua carreira. E aí entra outro ponto. Se o Bahia quiser mesmo esse reforço, vai ter que abrir o cofre. A informação que circula é de que o valor estimado seria de 6 milhões de euros. É uma cifra considerável, mas, sejamos sinceros, se for para resolver o problema mais grave do time, vale cada centavo. Goleiro bom, que ganha jogo, custa caro. Mas goleiro ruim, que entrega resultado, sai mais caro ainda. É um investimento que pode mudar o rumo da temporada e até da história recente do clube. Só que a cobrança não para por aí. A torcida quer resposta. O torcedor que sai de casa, paga ingresso, pega trânsito, gasta com alimentação, se desloca para apoiar o time em qualquer lugar, ele exige respeito. E o que a gente viu nas arquibancadas da Fonte Nova no último jogo foi um retrato claro desse sentimento. O Bahia venceu, sim, mas deixou o Retro,
um time que hoje é o penúltimo colocado da Série C, acreditar que pode reverter a situação. Isso não pode acontecer. O Bahia tem um elenco superior, tem camisa, tem torcida, tem estrutura. Mas quando o goleiro falha, todo o resto desmorona. A crítica da torcida e de parte da imprensa não é contra a pessoa do Ronaldo ou de qualquer outro goleiro que tenha passado por aqui. A crítica é técnica. É sobre performance. É sobre responsabilidade. Um goleiro que está há mais de 20 anos jogando futebol profissional e ainda tem dificuldade para trabalhar com os pés não pode ser tratado como algo normal. É preciso reconhecer a limitação, trabalhar em cima disso, mas também entender que o clube precisa de um atleta mais completo, que domine esse fundamento e consiga entregar o que o jogo pede hoje em dia. E o que mais revolta o torcedor é saber que essa situação se arrasta há anos e nada é feito de maneira efetiva para corrigir. O Bahia teve tempo, teve janela de transferências, teve orçamento. Mas segue insistindo em soluções paliativas. A sensação é de que o setor de análise, o departamento de futebol e até a própria comissão técnica não conseguiram ainda encontrar o perfil ideal. E não é por falta de aviso. O torcedor cansou de apontar esse problema. A crítica vem desde antes da SAF, passou por vários treinadores, vários diretores, e a carência continua. O Grupo City, que tem um dos maiores orçamentos do futebol mundial, que aposta em tecnologia, em inovação, em performance, não pode continuar errando tanto nessa posição. Um projeto de médio e longo prazo como o do Bahia exige solidez desde a base, e isso começa pelo gol. Basta olhar os grandes times do mundo, todos têm goleiros confiáveis. Não adianta montar ataque veloz, defesa agressiva, meio-campo criativo, se lá atrás tem alguém que gera insegurança a cada recuo de bola, a cada escanteio, a cada finalização mais forte. O torcedor já não quer discurso. Ele quer ação. E se Pedro Morisco for mesmo o nome escolhido, que o Bahia seja ousado. Que vá para cima, negocie com inteligência, mas que não perca tempo. Porque o tempo, nesse momento, é inimigo. A temporada está passando, as decisões estão chegando, e o Bahia não pode correr o risco de comprometer uma campanha promissora por conta de uma falha recorrente. Mais do que nunca, é hora de agir. Porque o Bahia está em um momento crucial do seu projeto esportivo. Tem um elenco competitivo, tem peças que desequilibram na frente, tem jovens promessas pedindo passagem, tem uma torcida que abraça. Mas não pode se dar ao luxo de ter uma peça tão importante, como a do goleiro, em permanente dúvida. A exigência do torcedor não é por birra, não é por impaciência. É por tudo que ele já viu acontecer. Quantos jogos foram comprometidos por falhas básicas? Quantas eliminações poderiam ter sido evitadas se o time tivesse um goleiro decisivo? O Bahia venceu, sim, mas deixou um adversário tecnicamente inferior, e numa fase horrorosa na Série C, sonhar com a classificação. O Retro está praticamente rebaixado para a Série D, é o penúltimo colocado da competição, e mesmo assim conseguiu fazer 2 gols na Fonte Nova. O primeiro saiu após uma saída desastrosa de Ronaldo, um erro que nem em escolinha se aceita. O segundo, fruto de um apagão coletivo do sistema defensivo, com direito a 3 jogadores do Bahia na área contra 6 adversários. Uma bagunça, um festival de desatenção, e principalmente, falta de liderança ali atrás. É nesses momentos que a figura do goleiro decisivo faz falta. Aquele cara que grita, que organiza, que antecipa o perigo. Um goleiro que, além de defender, comanda. E o Bahia, hoje, não tem esse nome. E isso não é apenas uma questão técnica. É emocional. O time sente quando não tem segurança lá atrás. É um efeito dominó. O zagueiro hesita, o volante recua demais, os laterais ficam presos, tudo isso porque ninguém confia plenamente naquele que está com a luva. Por isso a pressão em cima do Grupo City aumentou. O torcedor está cobrando diretamente os gestores. Não é mais só a bronca com a diretoria do clube ou com o treinador. A cobrança agora vai para cima da estrutura toda da SAF, que prometeu um projeto ambicioso, com investimentos certeiros, com profissionalismo, com excelência, mas que até agora falhou justamente em uma das posições mais sensíveis do futebol. E o pior, falhou de forma repetitiva.
Em 3 anos de SAF, o Bahia teve tempo de corrigir esse erro. Mas seguiu empilhando apostas e improvisações. Adriel, que chegou com status de promessa, não convenceu. Marcos Felipe alternou bons e maus momentos, mas nunca conseguiu se firmar como o cara da posição. E agora, Ronaldo, que tem carisma, identificação com a cidade, mas não tem entregado o nível necessário para vestir a camisa de um time que almeja conquistas maiores. O torcedor tem memória. Lembra de defesas milagrosas, de goleiros que decidiram jogos, que garantiram classificações, que evitaram vexames. E é isso que se espera de um time com a estrutura que o Bahia tem hoje. Não dá para aceitar menos. O elenco tem jogadores de qualidade, jovens promissores, atletas experientes, e tem um técnico que conhece o futebol brasileiro como poucos. Mas se lá atrás o buraco continua aberto, não adianta nada. E o que torna tudo ainda mais revoltante é saber que esse problema é técnico, é identificável, é corrigível. Não se trata de uma fatalidade, de uma situação inesperada. É algo que vem sendo apontado jogo após jogo, temporada após temporada. A cada falha, a cada gol bobo tomado, a cada eliminação precoce, a cobrança cresce. E mesmo assim, a resposta continua morna. A janela abre, se fala em reforço, mas nada acontece. E quando acontece, é mais uma aposta, mais um nome que precisa de tempo, que ainda está se adaptando, que precisa evoluir. O Bahia não pode mais viver de apostas nessa posição. Precisa de um goleiro pronto. E se for jovem, como o Morisco, que seja um jovem com estofo, com personalidade, com rodagem. Porque só talento não basta. Precisa mostrar firmeza. E não adianta esconder a responsabilidade. O Grupo City precisa, sim, ser cobrado. Se o projeto é ambicioso, se a ideia é transformar o Bahia em referência no futebol nacional, então a régua precisa subir em todos os aspectos. Inclusive, e principalmente, na posição de goleiro. Já passou da hora de parar de improvisar. O Bahia precisa de uma contratação que mude o cenário, que traga impacto imediato. E não apenas para calar a torcida ou responder à imprensa, mas para corrigir um erro que está custando caro demais. O torcedor está cansado de ver o time dominar o jogo, criar chances, abrir vantagem e, de repente, tudo ir por água abaixo por causa de um erro individual na meta. E é justamente por isso que a situação contra o Retro deixou um gosto amargo. Porque mesmo vencendo, o Bahia deu margem para que o adversário, que praticamente não tem mais objetivos na temporada, acredite em um milagre. Não era para dar esse tipo de esperança. Era para ter matado o jogo, fechado o caixão ali na Fonte Nova e seguido em frente com tranquilidade. Mas com esse tipo de falha, tudo vira drama. E a revolta não é só dentro do estádio. Ela se espalha nas redes sociais, nas rádios, nas rodas de conversa. É uma insatisfação coletiva, que já transbordou há muito tempo. Porque o torcedor não é bobo. Ele sabe quando o time precisa de reforços pontuais e quando precisa de uma mudança estrutural. E hoje, o gol é uma prioridade absoluta. A defesa inteira sofre quando não tem confiança no goleiro. E a prova disso está nas estatísticas. O Bahia não é um time que sofre pressão o tempo todo, mas a cada chegada do adversário, a tensão cresce. Não existe tranquilidade. É como se cada chute no gol adversário fosse um teste de resistência para a torcida. E nesse momento, o nome de Pedro Morisco ganha ainda mais força porque representa algo além da técnica. Representa renovação, representa ousadia, representa a vontade de resolver de vez um problema que já passou da conta. E o que está em jogo agora é mais do que uma contratação. É a credibilidade do projeto. Porque o Bahia investiu pesado em jogadores de linha, montou um elenco forte, mas esqueceu justamente da posição mais estratégica. O goleiro é o único jogador que não pode errar. Quando ele falha, o gol sai. Não tem meio termo. Por isso a cobrança agora é direta. O Bahia precisa parar de improvisar, parar de economizar onde não deve ir atrás de um nome que eleve o nível. Porque a temporada ainda pode ser histórica, mas só vai ser se o time tiver estrutura completa. E isso começa lá atrás, com um goleiro que passe segurança. Que salve pontos. Que vire referência.
Que seja, de fato, o primeiro pilar da construção de um time campeão. E não é só Morisco que está sendo observado. O mercado está aquecido, tem outros nomes surgindo, mas o perfil precisa ser esse: um goleiro que jogue com os pés, que entenda o modelo de jogo, que saiba se posicionar, que tenha agilidade, altura, comando de área e, principalmente, coragem. Porque o Bahia está em um momento que exige coragem. Dentro e fora de campo. Coragem para mudar, para reconhecer que errou, para fazer diferente. E o torcedor quer isso. Quer ver atitude. A resposta não pode vir só em nota oficial ou em coletiva de imprensa. Tem que vir dentro de campo. Com contratações certeiras. Com escolhas firmes. Com planejamento real. Porque a gente sabe que o futebol não perdoa. Os erros de hoje viram as decepções de amanhã. E o Bahia já colecionou decepções demais por causa da posição de goleiro. Não pode continuar nessa roda. O recado está dado. O torcedor já entendeu o que está errado. O treinador também já percebeu onde o time sofre mais. Falta agora a diretoria agir. Deixar de lado o discurso de médio prazo e focar no agora. Porque o agora exige urgência. O agora exige um goleiro confiável. O agora exige que o Bahia, finalmente, trate com a devida seriedade a posição que tem sido seu calcanhar de Aquiles. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol mundial, um rumor que ganhou força nas últimas semanas envolve palavras de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira desde 2025, sobre o Bahia, clube tradicional do futebol brasileiro. O renomado treinador italiano, considerado um dos maiores da história, e que em 2019 foi incluído pela France Football entre os 10 melhores treinadores de todos os tempos, teria feito elogios públicos ao time baiano que reverberaram com intensidade global. Fontes próximas ao ambiente da seleção afirmam que Ancelotti teria destacado a evolução tática e o potencial de jovens talentos da equipe nordestina, gerando um burburinho no mercado futebolístico, principalmente entre clubes europeus interessados em promessas brasileiras. Embora nunca tenha treinado diretamente o Bahia, o italiano teria observado de perto partidas da equipe, elogiando sua organização defensiva e capacidade de adaptação durante os jogos, o que teria surpreendido analistas e críticos. A repercussão dessa declaração ultrapassou fronteiras e passou a alimentar especulações sobre possíveis convocações de jogadores do Bahia para a seleção ou até mesmo movimentações de clubes internacionais para tentar contratá-los. A fala de Ancelotti, portanto, não foi apenas um elogio passageiro, mas um sinal claro de que o Bahia pode estar entrando em uma nova fase de reconhecimento mundial, algo que antes parecia distante para um clube fora dos grandes centros do futebol brasileiro. Isso acendeu a curiosidade e a expectativa no torcedor, que agora passa a acompanhar ainda mais de perto as atuações da equipe. Além do impacto direto na torcida, a afirmação de Ancelotti levantou discussões sobre o papel do Bahia no cenário nacional e internacional. A possibilidade de o clube servir como celeiro de talentos para a seleção brasileira, treinada pelo próprio italiano, começou a ser considerada por especialistas e jornalistas esportivos. O momento do Bahia no futebol brasileiro, segundo esses comentários, parece mais promissor do que muitos imaginavam, o que aumenta a pressão sobre a diretoria para manter os jogadores mais valiosos e, ao mesmo tempo, fortalecer o elenco com novas contratações. Essa dualidade de reter jovens talentos diante do interesse externo e ao mesmo tempo crescer para alcançar objetivos maiores, como competições continentais e o Campeonato Brasileiro, tem sido um tema frequente em rodas de conversa esportivas. O reconhecimento de um técnico do calibre de Ancelotti, que além de ex-jogador é um estrategista experiente com títulos em diversos países, pode influenciar diretamente no mercado e nas decisões da equipe baiana. É possível que clubes europeus já estejam monitorando jogadores do Bahia de maneira mais intensa, o que pode gerar movimentações financeiras e negociações importantes nos próximos meses. Toda essa movimentação, por ora, permanece no campo das possibilidades, mas o simples fato de estar no radar do treinador da seleção brasileira é algo que não deve ser subestimado por ninguém.
Outro aspecto que circula nas especulações é a influência direta dessa repercussão para a valorização do futebol nordestino como um todo. Tradicionalmente visto como um celeiro de craques e de muita paixão pelo esporte, o Nordeste pode estar ganhando um reforço de prestígio a partir dessa menção de Ancelotti, que carrega consigo o peso de uma carreira consolidada no futebol europeu e mundial. Se confirmada essa influência, o Bahia pode se tornar referência para outros clubes da região, atraindo investimentos e parcerias que hoje parecem distantes. Essa possibilidade é muito comentada em bastidores, e a palavra de um técnico tão respeitado acaba por gerar um efeito cascata, com empresários, agentes e investidores de olho nas novidades do futebol nordestino. A crescente valorização dos atletas da região pode trazer ainda mais competitividade para o futebol brasileiro, tornando-o mais diversificado e equilibrado, algo que o país sempre busca em suas competições nacionais. Mesmo que nada esteja oficializado, a simples menção ao Bahia por Ancelotti serve como um sinal para que os clubes da região se organizem melhor e busquem se destacar em cenário maior, promovendo uma verdadeira revolução que pode se consolidar nos próximos anos. Essa possibilidade cria um ambiente muito positivo e cheio de expectativas em torno do futebol da Bahia e do Nordeste como um todo. Entre os rumores que circulam, destaca-se também a possibilidade de Ancelotti estar preparando um olhar especial para futuros jogadores do Bahia na seleção brasileira. Com a nova era do técnico italiano no comando da seleção, a renovação e a busca por talentos menos explorados pode ser uma estratégia fundamental. A afirmação dele sobre o time baiano pode ser o primeiro passo para uma maior observação e convocação de atletas que ainda não tiveram tanto espaço nas seleções de base ou no próprio elenco principal. Isso reacende debates sobre o perfil de jogadores que Ancelotti busca para compor sua equipe, geralmente com inteligência tática, versatilidade e capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo europeu. Se os atletas do Bahia estão nesse padrão, a seleção pode estar prestes a ganhar uma nova safra oriunda do futebol nordestino, algo que não é visto com frequência nas últimas convocações. Além disso, esse possível interesse pode servir como um incentivo para os jogadores da equipe, que passam a se preparar com mais afinco, sabendo que estão sendo observados pelo treinador da seleção mais vitoriosa do mundo. Essa especulação mantém acesa a chama da esperança para o torcedor do Bahia e da região, que vê no futuro uma chance real de protagonismo em âmbito nacional e internacional, com a chancela de um nome tão importante quanto Carlo Ancelotti. Por fim, é importante destacar que, embora essas informações estejam ainda no campo dos rumores e especulações, a repercussão gerada pela fala de Ancelotti sobre o Bahia tem um efeito inegável no cenário esportivo. O fato de um técnico com sua bagagem e reconhecimento mundial elogiar um clube fora do eixo tradicional do futebol brasileiro é algo que mexe com a autoestima dos jogadores, dirigentes e torcedores. Essa situação pode servir como um ponto de inflexão para que o Bahia se projete de maneira diferente, buscando se consolidar entre os grandes do futebol nacional e até com ambições mais ousadas no cenário internacional. O impacto do burburinho pode ser medido não só na motivação interna do clube, mas também nas negociações e na cobertura da imprensa, que passa a dar mais atenção para o time. A partir daí, pode-se criar uma narrativa que fortalece o futebol baiano e nordestino, abrindo portas para oportunidades antes inimagináveis. Em suma, ainda que seja um rumor, o eco dessas palavras de Ancelotti tem potencial para mudar rumos e desenhar uma nova era para o Bahia e seus talentos, colocando o clube em evidência no maior palco do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.